Bom dia, nono ano. Então, vamos para a aula 3 de História, tá? Seria a nossa terceira aula de História do segundo semestre. Nós vamos começar hoje um conteúdo novo, que é a crise de 1929. Como eu falei para vocês, nós vamos dividir o conteúdo, tá? Nesse primeiro momento, nessa aula, a gente vai ver o contexto histórico. Foi uma crise econômica muito séria que aconteceu, atingiu todo mundo, tá? O mundo todo sentiu as consequências dessa crise. Ela aconteceu em 1929, mas tem os antecedentes, tem o contexto histórico, né, que a gente tem que ver para ver o que levou para que ocorresse essa crise, o que estava acontecendo. Então, aí tem um textinho para vocês lerem, tá? Qualquer dúvida, anotem, que na correção da atividade a gente tira as dúvidas também. A crise de 1929, o contexto dela vai começar no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918. Aconteceu onde? Principalmente na Europa, no continente europeu. Então, envolveu as grandes potências econômicas daquela época. A Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália, que eram as grandes potências econômicas do mundo naquela época. E a Europa ficou praticamente destruída. Esses países sofreram demais com essa guerra, né? Ficaram assim, destruídos mesmos e passando por uma crise violenta. E os Estados Unidos vai entrar em ação nesse momento, vai aparecer Estados Unidos. Estados Unidos, depois dessa guerra, vai se tornar a grande potência mundial, que até hoje, né? Então, os Estados Unidos vai aproveitar como? Ele vai ficar neutro durante a guerra, só vai participar no finalzinho, ao lado da Inglaterra e da França, e vão ganhar a guerra contra a Alemanha. E Estados Unidos vai emprestar dinheiro, Estados Unidos vai fornecer produtos, não só para a Europa, mas para o mundo todo, no lugar dos países europeus que não estavam conseguindo fazer isso. Então, os Estados Unidos vai se tornar uma grande potência econômica, aproveitando esse momento, certo? American Way of Life. O que seria isso? Né? Estilo de vida americano. Depois da Primeira Guerra, houve um boom econômico. Os Estados Unidos explodiu como potência, justamente por causa do que eu já falei antes. A Europa estava destruída, os países europeus estavam destruídos, então os Estados Unidos entrou no lugar fornecendo tudo que eles não estavam conseguindo, inclusive para os próprios países europeus, tanto dinheiro como produtos de toda ordem, desde de produtos manufaturados, industrializados ou produtos primários, certo? Aí vai ter essa grande euforia nos Estados Unidos, né? American Way of Life seria o quê? O crescimento do consumo absurdo, um estímulo às pessoas a consumirem. Eles estavam ganhando muito dinheiro e incentivavam a população que as pessoas seriam felizes se consumissem de tudo, de eletrodomésticos, de carro, de roupas, de sapatos, de joias, em todas as ordens. Então, era um incentivo ao consumismo, para que as empresas americanas, com isso, crescessem mais e mais. E esse estilo de vida também foi exportado para o mundo todo. Essa euforia americana, depois do pós-guerra, virou, tipo assim, uma moda no mundo, certo? E isso também a gente, acho que até hoje acontece. Outra coisa, como os americanos estavam ganhando muito dinheiro, os bancos emprestando também muito dinheiro, tanto para empresas como para particulares, eles começaram uma forma de investimento que até então era novidade, que era o investimento na bolsa de valores, no mercado de ações. Então, como funciona? Um exemplo, se eu tenho dinheiro, eu tenho um dinheiro sobrando, que era o que acontecia naquela época, as pessoas estavam ganhando muito dinheiro, e eu quero investir esse dinheiro, não quero deixar parado. Então, eu vou na bolsa de valores, né? Aciona a corretora que faz venda de ações na bolsa de valores e compro uma ação de uma empresa que eu acho que está crescendo muito e que está lucrando muito. A partir do momento que eu compro uma ação ou várias ações daquela empresa, eu vou ter um pedacinho daquela empresa. É como se eu estivesse comprando um pedacinho. E todo o lucro que essa empresa tiver, depois de um certo período, vai ser dividido entre as pessoas que compraram suas ações. E vai ser estornado para mim. Então, se a empresa lucrar, eu lucro.
Se a empresa estiver produzindo muito e crescendo, a ação dela vai ficar valorizada. Então, eu posso vender a minha ação depois, bem mais valorizada. Então, isso estava acontecendo muito nos Estados Unidos. As pessoas iam até nos bancos, faziam um crediário, pegavam dinheiro emprestado para investir na Bolsa de Valores. E as empresas colocavam as ações à venda para poder ganhar dinheiro e investir mais, crescer mais. Então, isso acontecia muito naquela época, tá bom? Então, esse é o contexto, isso que eu quero que vocês entendam. O papel dos Estados Unidos, né, ele surgindo como grande potência mundial, aproveitando esse período pós-guerra, que a Europa estava destruída, os Estados Unidos se tornou o grande credor do mundo, emprestando dinheiro para vários países do mundo afora e vendendo também para o mundo todo. Tanto vendia como comprava. Os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial, ok? Esse é o grande assunto do momento dessa aula. Então, tem aí também, no final, eu vou colocar para vocês um vídeo que vai explicar com detalhes esse assunto. É bem interessante, então, por favor, leiam o texto, assistam o vídeo, tá? E qualquer dúvida, anotem que na correção da atividade, depois a gente faz a correção e a gente tira as dúvidas, para a gente passar para a próxima aula, que é como aconteceu a crise, ok? Aguardo vocês. Beijos.